Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda parte da resolução da prova de Mossoró e Decã. Acabamos de resolver a prova em nível médio de técnico em enfermagem, prova tipo A, e agora nós vamos começar a resolução da prova em nível superior, a prova de pedagogo tipo A também. Gente, a prova não está complicada, não veio da forma como os concurseiros esperavam que viesse, né? Aquela prova matando. Não, veio uma prova tranquila, sossegada, nada de misterioso, nada demais. Até vi comentários nos grupos de que a IDECAN tinha aloprado, que tinha a banca era isso e era aquilo, e eu, quando tive acesso, sinceramente, não achei que fosse para tanto, né? Os comentários foram um pouco exagerados. Vamos lá, então. Vejam aí que nós estamos com a prova para pedagogo tipo A, ok? Vamos lá, então. Um texto de Clarice Lispector. Vamos para a questão, o que a questão vai pedir, para depois nós irmos direto ao texto e não perdermos tanto tempo na leitura desse texto. A questão número 1 vai dizer a seguinte situação. De acordo com o texto, olha só, se o diz de acordo com o texto, então você já sabe que se trata de uma questão que envolve compreensão. Não há inferência, não há conhecimento de mundo. É exatamente aquilo que está dito no texto, né? É possível inferir, ó, é possível inferir que a autora aborda questões relacionadas, letra A, à religião e ao pertencimento, letra B, a casamento e a criação de filhos, letra C, a angústia e o sentimento de solidão, letra D, violências e aos problemas financeiros, letra E, controle dos pais sobre a vida dos filhos. Vamos lá, então. Vamos ver o primeiro parágrafo do texto, o início do texto, para ver o que é que ele diz. Um amigo meu, médico, assegurou-me que desde o berço a criança sente o ambiente, a criança quer. Nela, o ser humano no berço já começou. E nós estamos tratando de uma ideia de essência, de existência, né? Uma questão aqui eminentemente filosófica da existência do indivíduo. O menino já é, ele já começa, ele já existe ao nascer no berço, enquanto ser humano. Tenho certeza de que no berço a minha primeira vontade foi a de pertencer. Então, aqui foi de pertencer, de ser incluída. Por motivos, por motivos que aqui não importam, eu, algum, eu, algum, eu de algum modo devia estar sentindo que não pertencia a nada e a ninguém. Nasci de graça. Então, você já vê aqui um sentimento estranho da autora de não pertencimento, né? Não pertencia a ninguém. Se no berço experimentei a fome humana, necessidade de pertencimento, de carinho, né? De amor, ela continua a me acompanhar vida fora. Olha aqui, então, o texto já fala tudo, né? Como se fosse um destino, a ponto de meu coração se contrair de inveja e desejo quando vejo uma freira. Por quê? Porque a freira pertence a Deus, ela tem uma ideia de pertencimento. Exatamente porque é tão forte em mim a fome de me dar a algo ou a alguém, é que me tornei bastante arisca. Tenho medo de revelar de quanto preciso e de como sou pobre. Sou sim, muito pobre. Só tenho um corpo e uma alma e preciso mais do que isso. Então você aí já lemos boa parte do texto
e vemos que dá para já resolver a questão. É uma ideia de religião? Não. Faz uma alusão a uma metáfora, né? A ideia de que, analogia, na verdade, à freira que pertence a Deus. Ao casamento e à criação, a angústia e o sentimento de solidão é isso, né? Letra C. O indivíduo está só, tem fome de gente, de pessoas, ela não pertence a ninguém. Violência e problemas financeiros, o texto, ao longo do texto não fala isso. Controle dos pais? Não. O que a pessoa precisa é pertencer, é ter alguém, é ter pessoa que ame, que se identifique, e ela não tem. Então, assim, uma questão bem tranquila, não precisa de muita extravagância, de muito reboliço para entender essa primeira questão, né? Questão número 2, considerando as regras de tonicidade, lá vamos nós para uma nova questão, porque a prova anterior, em nível médio, abordou pelo menos, se eu não estiver equivocado, 3 questões que envolviam tonicidade, né? Encontro vocálico, paroxítonas e proparoxítonas. Pelo menos 3 questões que envolvessem aí a questão de ortografia na parte de acentuação e aqui no nível superior também. Regra de tonicidade, assinale a alternativa correta em que todas as palavras são acentuadas pela mesma regra. Então, você vê aí a palavra solitária, ó, solitária, é a mesma regra de álbum, palavras paroxítonas, mas mãe é monossílaba. Espécie inútil e espécie inútil, mesma regra, palavras paroxítonas, mas coração é oxítona. Médico, últimos e bíceps, tá? Ó, a última não é proparoxítona, médico é proparoxítona, últimos é proparoxítona, mas bíceps é paroxítona. Aí, na letra E, ninguém, alguém, e também obedecem à mesma regra que é oxítona terminada em, né? Máquina, palavra proparoxítona, jacaré, palavra oxítona e arquétipo proparoxítona. Então veja aí, jacaré no meio para bagunçar. A alternativa é resposta correta, letra D. Viu? Nada de eletrizante, de emocionante, nada demais que pudesse aí conspirar contra a sua aprovação, não por enquanto, né? Questão número 3. Quem diria que você, no ensino superior, no auge do conhecimento sintático e morfológico ou morfossintático, esperando que a IDECAM fosse trazer uma questão assim fumegante sobre sintaxe, e ela vem com uma questão rasteirinha sobre divisão silábica, gente. Olha só, inusitado, né? Inusitado. Considerando as regras de divisão silábica, assinale a alternativa em que todas as palavras estão separadas corretamente. Olha, já aqui de cara, meu já está errado. A gente já elimina. Embrulhado, jeito e nascida. Tudo certinho, gente, de cara, né? Ó, embrulhado, tudo certo. Jeito e nascido. Resposta correta. Deixa eu só apagar aqui, ficou um negócio meio extravagante. Amigo certo, ambiente certo, coisa. Onde é que tem? Aqui, ó, ambiente tá errado, gente, ó. Ambiente, tá tudo junto aqui, ó. Associação, associações, muito, ó, separado, é junto. Tragédia, ó. Dificílimo, você já vê o erro aqui. Arquipélago já vê o erro, certo? Então, tudo certinho aí. Resposta correta, letra B.
Questão número 4, considerando os processos de formação de palavra, então, as mesmas coisas que foram abordadas na prova em nível médio também foram abordadas na prova em nível superior. Processo de formação de palavra, que é o esperado, né? Essa é uma questão que cai com frequência em todas as bancas. Considerando os processos de formação de palavras por derivação e por composição, assinale a alternativa em que apresenta a relação correta. Inútil. Inútil, derivação prefixal, né? Que é a negação do útil, tem prefixo, né? Tudo certinho. Aparentemente, a resposta na letra A. Inveja não tem derivação, né? A palavra primitiva. Ambiente, palavra primitiva. Televisão é uma palavra híbrida, tele mais visão. Grego e latim juntos. Associação, justa posição. Nós só temos um radical, né? Associação. Então, resposta correta, letra A. Rapidinho, né? É uma prova bem básica. Essa daqui, gente, eu também confesso a vocês que a questão número 5 me deixou achei uma questão bem bizarra, né? Para o porte da banca, a gente sempre espera muito da IDECAM, né? E aí, gente, para tirar o medo que vocês têm da IDECAM, eu não sei que medo é esse, tem gente que chama até de IDECão, né? Eu não vejo motivo para isso, né? Eu costumo sempre brincar, dizer que eu venci a IDECAM, né? Venci porque o concurso de 2015 para professor no estado do Rio Grande do Norte era IDECAM e deu tudo certo, né? Então, IDECAM não faz tanto medo assim. Se você estiver bem orientado, com a cabeça organizada, estudou o conteúdo certinho, as sequências didáticas certas, você não vai ter dificuldade. E aqui nós vamos lidar com o dígrafo. Dígrafos consonantais. Gente, quem são os dígrafos? Dígrafos consonantais. RR, SS, CH, LH, NH, SC, XC, tá? QU e GU quando o U não é pronunciado. Aí vamos aqui, ó. Vou até colocar aqui no marca-texto para você ver, ó. Vamos lendo aqui e vamos contando. A alternativa da letra A vai dizer que são 7 dígrafos. Na alternativa da letra B diz que são 8. Da letra C, 9. Da letra D, 10. E da letra E, 11. 12, aliás. Vamos contar, então. Ó, porque, cadê o marca-texto aqui? Porque, olha aqui, ó, QU não é pronunciado. Porque isso, ó, isso, SS. Eu chamo CH de pertencer. O que eu queria, olha, QU também aqui não é pronunciado, e não posso, por exemplo, tudo o que me viesse, olha aqui, ó, viesse de bom, de dentro de mim, que pudesse, SS aqui, ó, dar aquilo que pertence. Vamos contar agora, peraí que eu esqueci aqui tem um que, ó, deixa eu ver onde é que está o marcador, aqui, ó, tem outro que aqui, vamos ver se eu contei tudo certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Resposta correta. Letra E de esforçado. De letra E, esperava que você acertasse essa. Tomara que tenha dado tudo certo, que você tenha contado os dígrafos consonantais certinhos. Vamos lá. RR, SS, SC, XC, NH, LH, CH, QU e GU quando eles não são pronunciados. Tudo certo. Questão número 6. Questão número 6 vai dizer assim: considerando as regras das classes de palavra, não podia faltar, né, uma questão de morfologia no que diz respeito à classificação das palavras.
Analise a sentença. Bora lá. O que me viesse de bom de dentro de mim, eu pudesse dar. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. O que se diz aqui? O termo o, que e de são classificados como conjunções integrantes dos termos da oração. Gente, aqui já tem um furo, porque o e de não são conjunções integrantes. Quem pode ser conjunção integrante é que, tá? Ou pode ser um bocado de coisa. Ou pode ser artigo, pode ser pronome oblíquo, pode ser pronome demonstrativo, de preposição, mas conjunção integrante é demais, né? Não dá, não dá. Letra B. Viesse. Viesse. Chega, viesse. Cadê o meu marcador aqui? Achei. Viesse, o verbo viesse está conjugado na primeira pessoa do pretérito imperfeito subjuntivo. O pretérito imperfeito vai trazer uma ideia passada de uma ação que ainda está em andamento no passado. E o subjuntivo traz uma ideia de desejo, de sonho, né? Enfim. E a primeira pessoa, se eu viesse, ó, certinho, caso, se, tranquilão. Depois, se, o pronome ato no mi poderia ser pós-posto ao verbo. Aqui, ó. Vamos aqui mostrar. Aqui, ó. Aqui diz, só lembrando para vocês, recentemente eu corrigi a prova da Caerne, tá aqui no nosso canal, tá? Aproveitando que você está no meu canal e está gostando do nosso produto, do nosso conteúdo, aproveita e se inscreve no nosso canal, curte aí, né? Deixa o seu joinha nesse conteúdo de agora, compartilha com os seus amigos concurseiros, nos ajude aí a fortalecer o nosso canal. Então, como eu estava dizendo, recentemente eu corrigi a prova da Caerne, também da IDECAM, que foi executada há poucos dias, e também veio uma questão de colocação pronominal. E eu estava dizendo aos meus alunos esses dias, na preparação para essa prova, que também cairia colocação pronominal. E Decan tem explorado muito nos últimos dias colocação pronominal. E está aqui. Está dizendo na letra C que. Está dizendo aqui na letra C que poderia ser pós-posto ao verbo que viesse-me e não pode. Por quê? Porque essa palavra que é uma partícula de atração, tá? Essa partícula que traz o pronome para junto dela. Então, isso não é possível, tá? Viesse-me não é possível. Por quê? Porque a palavra que atrai o pronome para junto dela. Colocação pronominal, né? Colocação pronominal. Os termos de bom, de dentro e de mim são classificados como advérbio. Gente, aqui tem algumas coisas que você já pode matar sem esforço. Você já sabe que bom é adjetivo, né? É adjetivo, o oposto de mal com u, tá? Bom e mal, bem e mal com L. Então, não pode ser aqui uma locução adverbial classificado como advérbio bom. Aqui, vamos aqui, ó. Viesse de bom, de dentro. Aí aqui, de dentro, é uma palavra, é uma expressão transitiva. Se é de dentro de algo, de alguma coisa. De mim é complemento nominal da expressão dentro, tá? E bom, você já sabe que é adjetivo também. Podemos eliminar aqui letra D. E a letra E é escandalosa.
A locução adverbial pudesse dar. Gente, pudesse dar não é locução adverbial, é verbal. Locução verbal. Pudesse dar é locução verbal. Então você já nem precisa se esforçar para perceber então que a resposta correta é a letra sem esforço, letra B, por causa da colocação pronominal, partícula de atração. Sempre que eu tiver partícula negativa, conjunção, advérbio, né, atrai o pronome para antes do verbo. Quando não tem, o pronome vai para depois do verbo, ênclise. Questão número 7. Vamos dizendo aqui, coloca as concordância verbal. Concordância verbal. Considerando as regras de concordância verbal, assinale a alternativa em que as duas formas de concordância estão corretas. Vamos lá. A maioria das crianças gosta. Observe que o verbo gostar concorda com o núcleo do sujeito, maioria. A maioria das crianças gostam. O verbo aqui concorda com o complemento nominal, crianças, das crianças, tá? Tá tudo certo aqui, essa concordância. Tanto pode concordar com o núcleo do sujeito, como com o substantivo mais próximo. Ok? Aí, letra B. O que há de errado na letra B? A multidão de pessoas é arisca. A multidão é arisca, certo. A multidões, na segunda opção, está errado. Seriam as multidões, tá? Então, aqui tá escandalosamente errada, né? Olha, a multidões de pessoas. Depois, letra C. Letra C, os 5% da população aprovou. Ó, gente, os 5 aprovaram, os 5 aprovaram, certo? Então, essa primeira sentença não está certa. Letra D, a multidão gritaram. Olha só, gente, a multidão gritaram. Aqui poderia até a questão de silepse, né? Mas aqui é concordância verbal, é normativo, né? Não é as figuras. A multidão gritaram, né? Tá errado. A multidão gritaram, as multidões gritou. Em ambos os casos aqui, a concordância não obedece à norma gramatical. E letra E, mais de um falou, mais de um falaram, né? Não, aqui não. Quando aparece mais de um e imediatamente vem um substantivo, concorda com o substantivo. Mais de um falou, né? A segunda está errada. Resposta correta, letra da questão 7, letra A. Questão número 8. Questão número 8 vai dizer assim: considerando as regras de concordância nominal, na questão número 7 foi concordância verbal, e agora concordância nominal. Ó, assinale a alternativa que apresenta a relação correta. Bora lá, letra A. Abajur e mesa antigos. Ó, quando você tem masculino mais feminino, vai dar igual a masculino. Aí, o que que diz? Qual é a relação? Quando há mais de um substantivo na frase, o adjetivo irá concordar com o substantivo sempre no masculino plural. Sempre não. Depende. Por quê? Se for substantivo feminino mais substantivo feminino, vai dar igual a feminino, tá? Então, essa afirmativa aqui não procede. Clarice, essa daqui tá absurda, né? Não tem como você não perceber isso. Clarice era meia arisca. Aqui, a ideia é de modo. Então, o correto seria Clarice está meio arisca e não meia, metade arisca e a metade não está. No caso,
de se referir a características pessoais. O adjetivo numeral meia está flexionado adequadamente. Não é adjetivo nem numeral, é advérbio, é o modo, né? E letra C, as mochilas são verde água. As mochilas são verde água. Cores compostas, né? Adjetivo composto em cores é invariável. Se o segundo adjetivo fizer referência a um substantivo, aqui o substantivo, ó, ambos adjetivos ficam invariáveis. Correto. É proibido a entrada. Se tem aqui o determinante, então proibido tem que ser flexionado no feminino. É proibida a entrada. A entrada é proibida. Está errado, né? Nesse caso, a concordância é feita com o substantivo no feminino singular, né? Ele coloca uma coisa, mas apresenta outra. Letra E. Em anexas seguem as fotografias. A palavra em anexas concorda com fotografias. A palavra em anexas, quando você tem a preposição em, a palavra fica invariável. Então, é em anexo. Em anexo seguem as fotografias. Ou anexas seguem as fotografias. A preposição em torna a expressão invariável. Certo? Questão 8, resposta correta, letra C de concursado. Letra C de matrícula no serviço público de Mossoró. Questão número 9. Na questão número 9, acentuação novamente. Considerando as regras de acentuação da língua portuguesa, assinale a afirmação correta. Olha só, tá vendo? Toda palavra oxítona é acentuada, tá errado. Olha aqui, ó. Quando você tem uma expressão totalitária assim na língua portuguesa, estranhe. Palavras eu digo quase todas as aulas aos meus alunos. Palavras como sempre, nunca, toda, nenhuma. Essas expressões, elas não são adequadas nem bem-vindas à língua portuguesa. Por quê? Porque depende de um contexto oracional. A língua portuguesa tem essa característica de não ser uma ciência exata, né? Então não é verdade. As palavras que aparecem como exemplo são acentuadas. Paraná, oxítona terminada com vogal A. Parabéns, terminada com ens. Você, né, oxítona terminada com A. Oxítona terminada com ou ens. Oxítona terminada com vogal E. Tudo certo, mas toda palavra oxítona é acentuada, não é. Toda palavra proparoxítona é acentuada. Palavras oxítonas terminadas com semivogal I e U não são acentuadas. Então, está errada a afirmativa. Letra B. As palavras recorde e filântropo são acentuadas por causa da prosódia. Essa palavra não tem esse acento. São palavras paroxítonas, né? Maior parte das palavras da língua portuguesa são paroxítonas e não são acentuadas graficamente. Não existe essa palavra recorde. Inclusive, a Rede Globo criou essa palavra para não pronunciar o nome da sua emissora concorrente, que é Record. Né? Então, criou esse recorde. Não existe essa palavra na língua portuguesa. É recorde. Recorde, a palavra é paroxítona e não proparoxítona. Filantropo também é uma palavra paroxítona. Elas não são acentuadas graficamente, tá? Letra C. Os ditongos abertos em palavras paroxítonas são acentuados. Não, gente. Isso era até 2009.
Depois do novo acordo ortográfico, que entra em vigor concomitante com o acordo ortográfico anterior, de 2009 até 2015. Era possível. 2016 para cá, esse acento de palavras paroxítonas em ditongos abertos não existem mais, tá? Letra D. Acentuam-se a vogal da sílaba tônica de palavras paroxítonas terminadas em ditongos orais. Ditongos orais. Seguidas de ditongos orais, seguidas ou não pela letra S. Traduzindo, sempre que você tem palavra paroxítona, com terminação terminada com ditongo, elas são acentuadas. Tá? São acentuadas graficamente. Letra E. Acentua-se as vogais I e U tônicas de tongo quando estão com outra vogal anterior. E aqui não tem ditongo. Aqui não são ditongos. Aqui são hiatos. Ó, saída, faísca e saúde. Não são ditongos, gente. Tá? Aqui são casos de hiato. A afirmativa aqui está errada. O que é que a regra vai dizer? A regra vai dizer que sempre que as palavras tiverem hiatos sozinhas e são semivogais, I e U, elas são acentuadas. É o caso de saída, o I é semivogal, hiato está sozinha. Faísca é semivogal, é hiato, está acompanhada de S, acentuada, é sílaba tônica, né? Nos três casos, eu tenho três casos de palavras paroxítonas, tá? Elas são palavras paroxítonas, e são semivogais, sozinhas ou acompanhadas de S. Portanto, é mentira, tá? É mentira. Não existe essa regra. E para terminarmos, uma questão de ortografia, sim, ortografia, verdade, ortografia. Considerando as regras ortográficas da língua portuguesa, assinala o item em que todas as palavras são grafadas corretamente. Ó, milanesa tá errado, né? Ó, cachumba, mexerica. Palavras começadas com me se escrevem com X, com exceção de mecha de cabelo. Cachumba é com X. Errado, errado. Estrangeiro tá certo. Viagem, substantivo, é com G e não com J. Viagem com J é verbo, né? Cafajeste está grafada correta. Enxaqueca, encharcar e enxurrada. Palavras terminadas, palavras começadas com em, são grafadas também com X. Em e me, X. Mas encharcar, ela se escreve com CH. Por quê? Porque deriva de charco. Errada. Resposta correta. Letra E, aprazível. Um Z, correto. Autorreferência, está certíssimo. Quando o primeiro elemento termina com O, o segundo que começa com R, dobra a consoante. E quando o primeiro elemento termina com B e o segundo começa com R, separa-se com o hífen para não modificar a pronúncia da palavra. Corretíssima. Letra E. Fazia tempo que eu não via um concurso em nível superior trabalhando tantas questões de ortografia, né, como a questão de acentuação gráfica, encontros vocálicos, né, e também de
de acentuação gráfica. Pois bem, essa foi a resolução, a nossa segunda resolução da prova da Prefeitura de Mossoró, executada pela banca IDECAM. Espero que vocês tenham gostado, aproveitem, estudem bastante, deixem aí o seu like, o seu comentário, compartilhe com seus amigos. Até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal.